como é que vocês estão? Oh, coisa boa! Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora, nesse instante. A gente sempre tem um encontro marcado aqui às segundas, às quartas e às sextas-feiras, né? Você já está acostumado. Se você é inscrito no nosso canal, muito obrigada, inclusive, aos mais de 130 mil inscritos, aos clientes que já participaram aqui com a gente, não só do podcast, mas das reportagens do programa Mundo Empresarial, que você já deve saber, vai ao ar aí sempre aos domingos, pela TV Cultura Paulista, pela Rede TV para todo o Brasil e também na VTV SBT. A gente sempre tem um encontro marcado também aos domingos, né? Muitas histórias inspiradoras já passaram aqui, muitas maravilhosas histórias, na verdade, né? Porque a trajetória de todas as empresas tem sempre um objetivo por trás e é muito legal a gente descobrir isso, a gente desbravar isso, trazer os empreendedores para a gente conseguir entender como tudo começou. É muito especial, é muito inspirador e a gente sempre tem insights maravilhosos, né? Como no dia de hoje. Você vai adorar esse episódio. Eu já garanto pra você, porque tem muitas histórias legais que o Mané vai trazer aqui pra gente. Você já vai saber quem é o Mané. Já falei porque pra você realmente ficar aqui com a gente, tá bom? Então, muito obrigada. Se você tem vontade de participar aqui com a gente também, é só entrar em contato com a nossa produção. Os contatos estão aparecendo aqui embaixo pra você. Certo? Então, vambora? Vambora que esse episódio do podcast tem um sabor especial também, né? Por quê? Graças ao nosso patrocinador, a Croissant e Companhia. Uns queridos, inclusive. Eles são referências em salgados e doces. Gente, ó, deu até água na boca. São deliciosos e práticos. Se você busca essa qualidade e o sabor, como é imprescindível, você precisa, então, conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e eles têm uma infinidade em salgados e doces, desde os clássicos croissants que carregam o nome aí da empresa e também tem as coxinhas, salgados integrais para você que é fit ou tá tentando entrar naquele regime, naquela dieta, tem para você também. Calma, não precisa surtar. E tem também o mini churros, que são deliciosos. Para você que é formiga como eu, você vai amar. Então, é prático, para sua praticidade mesmo. O preparo é muito simples e rápido. É só você aquecer e saborear, não tem segredo. Então, procura pela loja mais próxima aí de fábrica de você e acesse o site que está aparecendo aqui na tela. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para a sua empresa, para aquele aniversário, para aquele churrasco não minto, né? Mas para aquele evento em família, aquele momento gostoso em família. Garanta os salgados e os doces também da Croissant e Companhia, né? E muito obrigada por vocês apoiarem o Mundo Empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial! Agora sim, a gente vai apresentar, eu vou apresentar aqui pra vocês. Eu falo, gente, que tem o Lucas aqui comigo, né, querido? Inclusive, sempre dando um apoio aqui pra gente, enfim. A gente tem o prazer de receber os responsáveis por uma empresa incrível que é reconhecida por suas soluções inovadoras em aço. Eles contribuem muito no setor da construção civil e industrial. Diretamente da Manetone, José Manuel Miranda, conhecido como Mané, que é o presidente da empresa, Bianca Menezes, que é a gestora comercial da empresa, e também o René, que é o diretor. Queridos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Né, a gente descobriu, inclusive, que a Manetone fica ali pertinho onde eu tô, né, ali na região de Piracicaba, né? Então, eu sempre passo ali por perto, já tinha visto, já tinha notado a empresa. E para mim é um prazer imenso poder conhecer um pouco mais agora aqui nessa mesa do podcast. Legal. Muito legal, tô super curiosa para entender como tudo funciona, como tudo começou. E não tem como a gente não falar de início de empresa sem falar com o Mané, né? Sim, enfim. Verdade. E é bem carinhoso, tá, gente? Não reparem, não, na maneira como eu tô falando com ele aqui, porque às vezes a pessoa Todo mundo conhece por Mané, só minha mãe conheceu por Manuel, né? Então, mas aí as pessoas olham pra mim e falam, mas que intimidade é essa que não te deram pra chamar ele assim, né? Mas todo mundo chama você assim, né? Todo mundo me chama assim. Não tem problema. Não, sem problema nenhum, tranquilidade. Então tá bom. Gente, obrigada. Fizeram boa viagem? Foi tranquilo? Tranquilo, a estrada muito boa, né? A gente tá super tranquilo. Hoje o tempo tava mais de boa, mais firmadinho também, hoje, né? Tá ótimo, A chuva sempre é bom, né? Então, deu uma esfriadinha. Mas eu tô achando esse verão um pouco estranho, né? Meu Deus, meio assim, geralmente é aquele calor. Agora tá um tempo mais ameno, um clima mais gostoso. Digo que no Brasil a gente tá vivendo assim, três estações do ano num dia só, né? Mas exatamente. Tá gostoso, os milímetros que a gente achava que choveriam, né? Antigamente era assim, né? Chovia ao longo do dia todo, né? De repente, o tanto de milímetros que é esperado pro dia chove de uma vez só. Esse que eu acho que é o problema de todas as cidades, daqui a pouco né? abre um sol. Geralmente é assim. Acontece isso. Mas enfim, gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. E vamos começar do começo, né? Então vamos lá. Apresentando aqui
o Renê, que é o diretor aí da empresa. Você comentou ali até nos bastidores que você é um pouco de tudo ali na empresa, né, Renê? Na verdade, a gente se sente como um apoiador, né? Porque a função de diretor é permitir que as pessoas executem da melhor forma as atividades e de que essas pessoas realmente sejam reconhecidas na empresa. Gerir uma empresa não é fácil, é desafiador, né? E gestão de pessoas é um negócio mais complicado ainda, né? Assim, amém por isso, porque eu acho muito legal quando as pessoas sabem lidar uma com as outras e tem um gestor ali, um diretor que sabe motivar e que consegue reconhecer o valor de cada colaborador. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Mas parabéns aí pela trajetória. Eu também quero entender um pouquinho mais como você chegou aí na empresa. Perfeito, Ana. Vamos falar sobre isso, temos aí bastante tempo. Com certeza. Bianca está aqui na minha frente, maravilhosa também, que pelo que eu entendi ali nos bastidores também já trabalha na Manetone há muitos anos, é isso? Sim, esse ano eu completo 12 anos na Manetone. Começou como menor aprendiz. Ah, que bonitinha! Praticamente. Que legal! E eu fui evoluindo, né? Entrei como assistente comercial. E hoje estou como gestora comercial, né? A head de vendas. E para mim, né, foi um salto muito grande, né? Pensando em 12 anos, o quanto eu consegui alcançar, né, na minha carreira aqui na Manetone. Muito legal. Construir carreira numa empresa é o sonho de muitas pessoas, né? Mas é muito legal saber que a empresa também dá essa estrutura. Sim. Porque não adianta o colaborador querer também, ou até mostrar que tem um potencial ali, se a empresa não tem oportunidade, né? Ou se não faz a oportunidade aparecer. Porque tem muito disso, né? Então, agora não tem como, né, Mané? Agora verdade. É contigo. Como que tudo começou? São 43 anos aí, tem bastante história para hoje, né? Vai ser bem... 43 anos de trajetória. Vai ser bem divertido hoje, é bem gostoso, tem muita história, particularidades, né? 43 anos, tem muita coisa, né, que aconteceu, né? Muito bacana, a gente vai bater um bom papo hoje aí. Então, como que foi assim? Conta um pouquinho, eu sempre gosto de introduzir, né? Sim. Antes da gente falar da Manetone, da empresa especificamente, um pouco mais da vida pessoal, porque legal. Como que foi a sua estrutura de infância, onde você nasceu, como que foi a sua estrutura familiar, esse desejo de empreender sempre esteve com você desde criança ou não? Como é que foi isso? Eu acho que sempre, assim, eu acho que quando a pessoa começa a empreender, eu acho que já vem um viés, assim, de jovem já, né? Eu nasci em Limeira, com 6 anos mudei para Piracicaba, me sinto piracicabano porque é uma cidade maravilhosa, né? Realmente. E gosto demais. E fui na trajetória, meu pai era um vendedor, né? Meu pai era um vendedor de caminhões na época e tratores, né? Então acho que tem um negócio da família também no sangue de vendas, né? Então eu sempre gostei e eu queria desenvolver um negócio próprio, né? Então eu tive a felicidade de começar com meu pai, trabalhando com ele, de vendedor, ele vendia caminhões, eu trabalhava junto com ele lá. E depois, logo com 19 anos, eu quis fazer um voo solo na minha vida e tive a oportunidade de conhecer o Tony, né? Mas assim, com 20 e poucos anos, conheci o Tony, né? Então o Tony trabalhava com o pai dele e eu tinha um negócio meu de aço, né? Então a gente saía junto, bater papo à noite, o Tony entendia muito naquela época de cimento, tal, ele cuidava de materiais básicos de obra, né? E aí o Tony trabalhava com a empresa da família e eu tinha a minha. Eu falei, vamos abrir um negócio nosso, eu entendo um pouco de ferro, de aço, de ferro, você entende de cimento, acho que vai ser legal montar um negócio desse. E vamos dar um voo solo. Ele acabou rapidamente também querendo desvincular do negócio dele, que eu tenho o negócio dele também. A gente pensava bem igual naquela época, né? Aí foi criado a empresa. Aí vocês se conheceram, desculpa te cortar, mas vocês se conheceram onde, assim? No meio de trabalho ou vocês eram amigos, assim? Eram amigos de sair, conhecia ele, a família dele, o pai dele tinha uma empresa muito antiga na cidade, o pai dele fez, acho que 39 anos, até esses dias atrás aí, e tinha uma empresa muito antiga na cidade, todo mundo conhecia, que era a Casa Perianesa, né? E meu pai tinha amizade com o pai, a gente acabou tendo amizade de família mesmo. Ele era uma pessoa super bacana, ele pensava igual, gostava naquela época de carro, também gostava de carro. Então, nas madrugadas a gente se encontrava para comer aquele tradicional sanduíche lá à noite e parava os carros, batendo papo e vamos construir a empresa. Aí fomos comunicar ao pai dele, né? Até o pai dele que sugeriu o nome da empresa, né? Manetone, Mané, que sou eu, e Tony, que era ele, que é Antônio, né? Que no Brasil tem muito esse negócio de abreviação, né? É verdade. Mané, Manuel virou Mané. E Antônio virou Tony, né? Eu falei, não, vamos fazer a Manetone, porque todo mundo conhece vocês, conhece o Mané, é Manetone, né? Então foi que iniciou a Manetone com o nome do pai dele, que deu a inauguração do nome, né?
E ficou legal, porque o nome realmente é forte, né? Ficou um legal. nome forte e dá até a impressão, que é o que a gente estava até brincando ali nos bastidores, que parece até um sobrenome italiano, né? É verdade. Até tem A sonora, legal né? A maneira, né, sonora do nome é muito legal. Eu vou até fonética. contar uma particularidade assim, desse nome interessante. Pode contar. A gente tem muita Adoro história. essas histórias. Mas tem muita história interessante. Eu vou contar uma delas, né? Então, em 99, a gente migrou para agregar serviço no aço, né? Então, a gente foi criado um sistema de corte e dobra de aço, na época chamava Bel Pronto, né? E nós fomos adquirir as máquinas, os maiores fabricantes de máquina na Itália, né? Então, fomos lá conhecer o fabricante na Itália tal, e fomos conhecer a melhor fábrica do mundo na época. Os italianos eram... Italiano sempre foi assim, um povo muito, né? Sempre foram em máquina de café, cerâmica, aço, eles sempre foram construtores disso aí, né? Então, fomos conhecer lá na fábrica e tal, e o italiano tem aquele negócio de família, de onde vem a família tal, né? Sim, eles são muito tradicionais nesse ponto, isso, né? Até hoje. Que é, né? Perguntou a origem, é italiana. Falou, não vou explicar, né? que é Manetone para ele, né? Daí ele pegou o livro lá, começou a lembrar e falou, pô, Manetone é tijolo italiano, é uma família do sul, meio do sul da Itália e tal. Falei, puta, vou explicar para esse italiano que Mané sou eu e Tony é o Antônio. E Mané no Brasil ainda, mais gozado ainda, que no Rio de Janeiro, Mané é tido assim, uma pessoa meio pejorativo, né? Tu brinca ali, o cara é o Mané, né? Então tem isso aí, mas não me incomoda nem um pouco. E as pessoas me chamam de Mané, todo mundo chama de Mané, minha família toda, todo mundo chama por Mané. Só minha mãe me chamava de Manuel, né? Mas é legal, a história é bem interessante. Né? Até explicar pros caras lá que, na verdade, não é isso. É melhor aceitar, né? Deixa ele, a gente comprou as máquinas, deixa ele vir na inauguração da fábrica e te explica. Depois a gente explica, depois a gente apresenta os dois para conseguir entender, porque acho que tem que mostrar mesmo. Até porque tendo uma família Manetone lá, é mais difícil ainda. Mais difícil explicar isso pro cara, porque explicar, uma família e Manetone é tijolo, um negócio muito incrível, muito interessante na época. E uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre essas curiosidades, que você comentou ali com a gente também nos bastidores, eu acho interessante a gente trazer para cá, é que você nasceu no dia 9 de abril, é isso? É o seu aniversário. É, do meu aniversário. Que é o dia do aço também? Dia do aço também, 9 de abril é dia do aço. A inauguração daquela siderúrgica CSN, que é uma siderúrgica brasileira, na época era estatal, né? Então tem muita particularidade, né? 9 de abril para mim. E vou contar uma outra para você também. Aos 15 anos atrás, mais ou menos uns 15, 18 anos atrás, eu tive um problema fazendo aqueles exames e tal, e descobri que eu tinha excesso de ferro no sangue, a tal da ferritina, né? Então, eu falei, pô, esse negócio tem que dar certo, né? Trabalho com aço, nasci no 9 de abril e tenho excesso de ferro no sangue, tem que dar certo, né? Não tinha como você trabalhar com outra coisa. É literalmente o universo conspirando para que fosse dessa forma, fosse né? Dessa forma, né? Meu Deus! Né? 9 de abril, dia do aço, que eu nasci, excesso de ferro no sangue, né? Então, o negócio vai dar certo mesmo. Já deu certo. E deu certo, né? Deu mais que certo. Já são 43 anos aí de trajetória. Temos muitos anos na frente ainda. Com certeza. Com certeza. Hoje, quantos colaboradores vocês contam lá na empresa? Hoje a empresa conta com 470 colaboradores, né? E nós tivemos agora não, agora recentemente, vou até deixar você até assim, nós tivemos agora algumas movimentações da empresa, né? Nos últimos 4 anos, tive até 4 anos atrás, tive um problema de saúde, me afastei um pouco da empresa. E a gente, quando foi crescendo os 43 anos, a gente foi criando vários braços da empresa, né? Uhum. Então a empresa teve um braço muito forte em logística, né? Que era a Steel Log, uma transportadora nossa que nós tínhamos. E foi criada a Central de Serviço, que é uma empresa prestadora de serviço para a ArcelorMittal. Então, nós e depois a Manetone Distribuidora. Nós chegamos a ter 2.100 funcionários, né? Então, 2.100 colaboradores. No grupo todo, é 2.100. Meu Deus, é muita gente, né? Tinha muita unidade, né? Tinha unidade em Rio das Pedras, Piracicaba, São Paulo, Rio de Janeiro, Praia Grande, Jacareí. Então, eram bastante unidades, né? Nós estamos com as unidades, só Rio das Pedras que nós vendemos no ano passado para a ArcelorMittal, né? Só ali chegou a ter quase 800 funcionários, né? Então, hoje não é mais nosso, é da ArcelorMittal, que foi o grande parceiro nosso durante todos esses anos e ainda participa de uma boa fatia com nós no nosso negócio ainda, né? Mas são histórias que nós vamos contando, né? Claro. A Manetone chegou a ter 2.100 funcionários, né? Aí, 4 anos atrás, nós operamos uma transportadora, só ali foram 350 caminhões, mais 650 funcionários, que 4 anos atrás nós vendemos para o Grupo Belarmino, o Grupo de Campinas, é a questão até hoje com o negócio, né? E depois foi desmobilizado agora recentemente a unidade nossa Rio das Pedras, junto com a ArcelorMittal, né? Mas ainda sobrou 470 e agora nós vamos de novo
novos horizontes desafios, aí, novos né? horizontes para frente. 470 colaboradores legal. é uma responsabilidade tanto, né? Mas no Brasil, que o Brasil é cheio de surpresa, né? O Brasil me dá muita surpresa, mas é um país maravilhoso. A gente costuma sempre falar aqui que empreender é para quem ama mesmo, né? E sempre que empreende tem um parafuso a menos aí, porque é verdade, não. é um desafio muito grande, se você né? lê muita coisa, você desiste, né? Porque toda hora muda, muito. E não é só no Brasil, eu acho que é o cenário cenário global, assim, que tá instável em todos os aspectos, né? Muito, O que acontece nos Estados Unidos reflete aqui, o que acontece lá na Sem Rússia dúvida. reflete aqui. Não tem jeito. tem que acostumar Hoje, com as novas culturas que vem vindo, essa juventude que vem vindo de uma maneira diferente da gente. Hoje tem que entender tudo. isso é uma coisa que depois eu quero também entender como que vocês lidam com essa mudança aí de gerações, porque a Manetone, por ser uma empresa que já tem 43 anos, eu acredito que tenham colaboradores lá muito antigos, assim, né? sim. De casa que, né, enfim. E ao mesmo tempo tem que abraçar essa nova geração que está chegando, que é totalmente tecnológica. E tem um perfil totalmente diferente de trabalho. Exato, um né? outro ritmo, uma outra Sim. mentalidade. Exatamente. E para quem não sabe, né, atrelar isso tudo, é nessa hora que vem a gestão, né? Que eu acho que é onde a gestão tem que ser suficientemente boa mesmo. Porque verdade. como que você atrela tudo isso, né? Como que você consegue fazer com que gere conexão entre os Exatamente. colaboradores que são de uma outra geração, uma geração mais antiga e tudo mais, né? E uma geração atual. Então, são desafios que a gente encara aí, vocês como empreendedores, não só vocês, mas acho que todas as empresas no nível Brasil, independentemente do segmento, né? Mas eu acho interessante a gente trazer essas dicas, porque é a maneira como vocês enxergam e como vocês trabalham, né? Isso é muito Com interessante. certeza é um tema muito importante em qualquer empresa. Hoje em dia, principalmente. Mas, Mané, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre quis trabalhar com aço? Foi assim? Ou foi alguma coisa que... Não, foi assim, o universo que foi o trouxe pra você, eu universo, acredito, né? Você nasceu no dia do aço, não tem no como. dia. Não Eu tinha fui como sócio de fugir disso. uma empresa em Piracicaba, né? Que ela nem tem mais hoje, não existe mais. A pessoa fechou a empresa, eu fui sócio. E realmente foi de uma amizade também. Começamos a mexer com aço nessa empresa, a La Sofer, né? Que era o Teodoro é meu amigo até hoje, né? Nós estamos já com 70 anos de idade aí já, né? E ele também está com um pouquinho mais que eu. Então foi ali que começou também de uma amizade. E ali eu fiquei 3 anos com eles. Aí eu fui, nesse tempo eu conheci o Tório era meu cliente lá. Aí você gostou do ramo, do ramo, se e aí, identificou e foi. Me identifiquei e fui embora. E me sinto muito à vontade. Tenho grandes amigos no ramo, é legal. Tenho meus concorrentes, que alguns são bem amigos meus, não é nem concorrente, considero grandes amigos. Né? Então é interessante. Eu construí também bastante amizade entre os fornecedores e com os concorrentes também. Alguns concorrentes são bem meus amigos, né? Até difícil assim, concorrente é amigo, mas esses são meus amigos. Isso é uma coisa muito interessante, né, Renê? Porque você ali comentou também... A gente sempre tem um bate-papo, eu falo ali, né, gente? A gente tem um bate-papo de alinhamento antes da gente começar a gravação. E o Renê deixou bem claro, né? Da figura que o Mané tem em No relação nosso até ao mercado, aos concorrentes, a maneira como ele é respeitado, né? E eu acho isso muito interessante, né? O Mané, nesses anos todos, e até por conta do sucesso da empresa, ele teve um relacionamento muito próximo de todos os fornecedores e também sempre com os amigos dele do mercado. E aqueles que não tiveram essa oportunidade, tem essa figura, essa imagem, né, que a Manetone é o Mané, e aquela curiosidade de poder sentar com ele. É sempre gostoso você ouvir histórias de quem tem sucesso, né? De quem fundou a empresa, né? O motivo disso tudo acontecer. Porque, gente, empreender, além do desafio, né? Que carrega a própria empresa mesmo, de como gerir, como administrar, tem a contabilidade, tem a parte jurídica, tem a parte de finanças, tem toda essa, né? Além disso, tem a parte da inspiração. Né? Verdade, Tem às vezes colaboradores que ficam emocionados de poder sentar ali perto do fundador da empresa. Não são todas as empresas que você tem acesso ao CEO, ao fundador. Então, quando você tem essa proximidade, isso gera conexão. Acaba, eu acho, sendo uma família mesmo, né? verdade, Não tem como. Lá na Manetone é muito isso. E não só lá, né? Assim, a gente tá fazendo algumas visitas agora, eu tô levando o Mané para visitar alguns clientes.
Que legal! É legal. E a gente vê o quanto a imagem dele também é muito forte, né? Assim, os Comercialmente, funcionários, né? os funcionários, os nossos clientes, quando falam assim, é o Mané da Manetone, todo mundo para. Eu já tô na assim, idade de fica- fazer história já, né? Nossa, ficando Olha velho, não tô só, percebendo. Vou fazer 70 anos agora em abril, não tô percebendo, né? Mas é verdade, tem ido agora uma grata surpresa, e eu vou começar a fazer isso daqui para frente, é visitar os clientes, né? Que eu tive alguns, fui muito bem recebido, e eu também não tinha esse conhecimento, porque uma coisa que eu procuro na minha vida, e passo para meus filhos, passo para as pessoas próximas de mim, é sempre estar em contato com as pessoas que você está, valorizar o ser humano, né? As empresas são construídas de seres humanos, né? Somos de pessoas, né? E eu sempre não vou perder nunca essa essência de estar com as pessoas. Eu respeito muito as pessoas. Eu converso com todos os meus funcionários, com o cara que vai varrer o pátio e com o cara que dirige a empresa. Isso é uma particularidade minha que eu nunca vou perder. Porque isso assim, eu creio como é captar isso aí. As pessoas gostam dessa importância de falar com o dono. Eu nunca vou sentar na minha sala e vou me isolar, entendeu? Porque eu acho assim, acontece com o empresário, às vezes, assim, a pessoa desenvolve tanto, eu não quero perder essa essência. Eu quero estar nos pátios, conversando com os motoristas, com as pessoas que operam a empresa. E tem coisa bacana também, vou contar uma outra que lembrei agora, né? Pode contar. E eu sou muito ligado na empresa. Eu trabalhei 53 anos da minha vida. Eu sou ligado nas empresas. Eu ia à noite. Então, o Rio das Pedras, quando nós montamos o Rio das Pedras, né? Aquela foi que nem um filho meu, Rio das Pedras. Até passei agora de pouco lá. E não é mais nossa, mas é claro que nem um quarto filho meu, né? Aí eu tinha um cara que trabalhava comigo, chamava Osmar. O cara maravilhoso. Ele trabalhava no período da noite, lá no terceiro turno, né? E eu ia para casa à noite, eu tomava um banho e tal, jantava. E eu sempre gostei de andar muito perfumado, né? Eu gosto sempre, é um negócio interessante, né? Até no meu prédio as pessoas brincam, né? E eu tenho um perfume que eu uso até hoje, ele, né? É muito característico. É a identidade dele, né? Então eu sempre ia à noite na empresa, eu tinha 2 vezes por semana ia à noite, e o seu Osmar falava, seu Mané, a gente sabe quando o senhor chega, venta aqui na fábrica, vem o perfume. Que eu acabava de tomar banho e já ia para a fábrica lá, né? Eu jantava, e ele fala assim, poxa, eu tenho o seu cheiro. Então, isso é legal, né? Eu não posso perder essa essência na empresa. Eu falo com todos os funcionários, gosto de todo mundo, é muito legal, e as pessoas respeitam bastante. E no mercado também, os concorrentes também são meus amigos, eu tenho bastante concorrente bacana, legal, eu tenho amizade, os fornecedores eu tenho bastante amizade, e sempre usando a sinceridade, sempre usando isso aí. Então, você acaba criando um respeito das pessoas, né? Eu acho que esse respeito é legal, porque eu tenho ido agora, eu assim, todo mundo me conhece, mas eu estou ficando mais feliz, assim, que as pessoas gostam de encontrar comigo, eu também fico feliz de encontrar com as pessoas, né? De ouvir a história deles, bater um papo, eu acho muito bacana essas visitas, vão fazer parte da minha agenda daqui para frente, né? Que eu vou trabalhar até os 90, depois eu vou parar. Até os 90, olha essa expectativa. Daí vou parar. Gente, que coisa boa. É verdade. Mas eu acredito muito, assim, quem geralmente funda uma empresa e quem gosta, quem ama o que faz, não consegue realmente ficar parado, né? Não consegue deixar de visitar a empresa, de estar ali naquele ambiente, mesmo que tenha já uma outra equipe gerindo. É uma parte da sua vida ali, né? Porque você vai lá, eu chego lá às 7 horas da manhã, eu vou embora às 7 horas da noite, naquele começo. Hoje eu estou um pouquinho mais light, chego um pouco mais tarde. Já tá tirando um pouco o pé já tem uma da necessidade, muito boa, né? Mas eu deixei 4 anos de lá, porque eu tive um problema de saúde, né? Depois não é nada. Eu fiquei 4 anos afastado naquela pandemia lá, né? Então eu fiquei me resguardando um pouco e depois... Mas agora eu voltei, assim, 1 ano e meio. Para mim, final de semana, eu adoro ficar com a minha família, né? Tenho uma família maravilhosa, mas ir lá na empresa é muito gostoso, sabe? E o que é legal na empresa, se tirar eu, Renê, mais 2 que eu trouxe lá agora para me ajudar, a idade média da empresa cai para 33 anos, né? E eu gosto muito de estar com jovens, sabe? Jovem é gostoso, tá sempre, né? Eu gosto de estar com perto de jovens, entendeu? Então, a empresa, que é legal também, que você estava falando, é uma empresa que tem um futuro muito grande em função das pessoas. Tem muitos jovens, muitas mulheres. Assim, eu enxergo um pouco hoje que as mulheres têm um pouco mais de responsabilidade que os homens, entendeu? As mulheres estão surpreendendo a gente, né? E lá na empresa as mulheres são de surpreender, viu? Assim, é impressionante como elas estão ocupando grandes espaços na empresa. Eu acho muito legal isso, viu? Não me sou assim, acho legal. Nós vamos ter que ficar aberto aí, ficar bem de olho aberto aí, que a gente... O mercado está competitivo, né? Hoje, eu acho isso muito legal também, não só por ser mulher, né? Mas eu acho interessante valorizar o potencial legal, né, de cada pessoa, independentemente se é homem, se é mulher, eu acho que não tem interferência nisso, né? Eu acho que se a pessoa mostra que realmente ela tem um potencial
potencial de crescimento. Lá vai. E se a empresa tem a oportunidade de, né, dar essa chance, por que não? Né? As Mas pessoas vão se desenvolvendo. Esse é um ponto importante também, que muitas empresas criam cotas, né? Eu tenho que ter X mulheres na liderança, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. No caso da Manetone, essa quantidade de mulheres que hoje estão na liderança, que o Mané destacou, é pura competência. Então não existe essa cultura de eu tenho que ter X. Não, elas estão Só para lá. mostrar que tem, né? Porque às vezes o objetivo não é nem porque gosta, é porque isso é para não ficar feio no mercado, né? E a Manetone, ela tem como característica isso. Então, as mulheres que assumiram essas posições, elas, se fosse comparar com outras empresas, a Manetone estaria acima da cota. Média, vamos dizer assim, né? Verdade. Mas que a Manetone não olha para isso. Se tiver que aumentar ou diminuir, sempre é pela valorização da competência, do comprometimento e da história. É isso que eu ia falar. Né? Estamos aqui com um exemplo disso, né? Sim, depois, assim, eu entrei na Manetone, como eu comentei, né? No cargo mais baixo ali do comercial. Depois fui para o marketing. E eu sempre fui tendo oportunidades de crescimento, né? Até que eu fui chamada para esse desafio da gestão, né, em junho do ano passado, junto já com o Renê. E, assim, isso só... a minha equipe vê isso, assim, o quanto a empresa reconhece quem realmente trabalha direito, quem tem competência, quem tem comprometimento. Então, assim, isso também é um exemplo para todos os outros colaboradores que almejam também chegar algum dia em um cargo de gestão na própria empresa. Então, assim, eu me sinto muito honrada em 12 anos eu ter chegado aonde estou agora, né? E interessante isso, assim, uma pergunta bem particular. Já passou na sua cabeça o fato de você ter apenas trabalhado na Manetone, assim? Praticamente sim, né? Assim, eu entrei com 20 anos lá. Sim, tinha passado pouco tempo em outras empresas. E, assim, a minha vida praticamente, assim, de trabalho, minha experiência, quase 100% lá. Muito legal isso, né? Construir essa trajetória toda. Sim. É muito legal. E é raro hoje a gente encontrar pessoas, assim, eu falo pelo menos do meu ciclo, da minha faixa etária, né? Que tenham tanto tempo de empresa como eu tenho. Tanto tempo é de muito casa, difícil. né? Uhum. Realmente. Quando eu fiz estágio, eu fiz em uma multinacional. E, geralmente, isso é uma característica de multinacional, né? Construir carreira, entra como estagiária, e depois aí você passa para analista, e depois vai subindo de cargo, e aí quando você vai ver, tem até a gente brincava que tinha os jubilandos, né? De aniversário de empresa, 15 anos de empresa, 20 anos de empresa, 30 anos de empresa. Teve um funcionário lá, na época que eu trabalhava, que ele chegou a completar 55 anos de casa. Eu falei, meu Deus do céu, 55 anos só trabalhando lá. Né? E isso é muito legal, porque significa que a empresa tem uma estrutura, o funcionário, o colaborador se sente valorizado, porque quem não se sente valorizado procura outras oportunidades no mercado, não tem como, né? Ainda mais hoje em dia. Ainda eu sou da época, né? A minha geração ainda é daquela época que contava muito a faculdade que você fez, o nome da universidade. É porque fulano é formado em tal universidade, é porque o Beltrano é formado... Isso, hoje em dia, eu acredito que já mudou muito. Sim. De pouco tempo para cá, o que importa é você ter um conhecimento técnico, uma experiência. Mas se você não sabe trabalhar em equipe, isso não adianta você ter conhecimento técnico. Muitas vezes, ainda mais no ramo de negócio de vocês. Porque a teoria, né, assim, a prática é muito diferente. Não é? Disso, né? Eu acho que todo curso... A gente passa por isso. A gente tem que aprender a parte técnica, mas a gente aprende a trabalhar mesmo na hora que a gente vai para o mercado de trabalho. Não tem como. Mas o cenário mudou. E mudou em pouco tempo, né? Isso também é um ponto importante, porque quando você olha empresários como o Manuel, o Mané, Manuel, e o Tony, você tem a combinação desses fatores que você está falando. Sem a prática, é difícil você se tornar um grande empresário. E a dificuldade que se fala da juventude de hoje é porque eles têm muito acesso a excelentes formações, mas não tem a prática. Então, na hora que você vai transformar aquilo que você aprendeu em algo real, vem a dificuldade.
É verdade. Que é a falta exatamente de ver que se aquilo ali funciona para aquele negócio. Porque o ensinamento, eu sou totalmente favorável, entendo que isso é um fator importante, né? Eu entendo que o Brasil está precisando dar uma alavancada nisso, na cultura, no ensino, mas ser empresário ou liderar uma empresa, ela passa pela experiência de você estar colocando a mão na massa. Na massa, literalmente. Eu acredito muito nisso. E acho que o Mané tem esse exemplo também para dar, né, Mané? O fato de você estar ali com todos os colaboradores o tempo todo, independentemente do setor, faz com que desperte esse interesse, inclusive nessa turma que está vindo aí, né? Nos jovens. Bianca, você que é mais jovem, assim, né? Digamos, de uma geração mais recente, faz sentido, né? Total, assim, pra gente, o Mané, além de ser né, o dono da empresa, ele já é uma inspiração pra gente de forma natural, mas vendo ele, né, ali, estando no dia a dia com a gente, se interessando pelos nossos assuntos, pondo a mão na massa junto com a gente, é mais ainda impulsionador para nós, né? Acho que a gente ainda quer mostrar mais ainda o quanto a gente está comprometido com a empresa. E a gente estava até comentando mais cedo, né, dessa mudança de gerações. Como que vocês estão lidando com isso? Porque se tem uma dor de muitos empreendedores hoje em dia é falta de mão de obra, né? Pessoas que queiram trabalhar na linha de frente ali, colocar a mão na massa. E essa geração muito antenada, tecnológica, totalmente internet, TikTok, Instagram e tudo mais, como que vocês fazem? Quais são, assim, as características que vocês consideram mais desafiadoras e o que vocês oferecem ali para os jovens terem essa vontade e conseguirem ocupar o seu lugar no espaço de trabalho, no mercado de trabalho, sem com que haja esse conflito geracional ou que tenha oportunidade de crescimento? Porque às vezes é coisa da cabeça dos jovens. Ah, não tem chance de crescimento, não quero trabalhar com isso. Sendo que eu já ouvi muito, principalmente do setor da construção civil, que se tem uma coisa que está faltando hoje em dia, por exemplo, é carpinteiro, né? É uma função, é um trabalho tão difícil de encontrar que quando você encontra um bom profissional, ele ganha muito bem. Porque, né, ele é competente naquilo que ele faz e tem mercado para ele. Então, como que vocês estão lidando, principalmente, com essa situação? Eu vejo na Manetone, assim, eu tive um pouco de dificuldade que vai vir uma geração nova aí. Eu acho que a gente não pode se afastar das tecnologias, de internet, de Instagram, de tudo, não vamos, de TikTok. Eu acho que a gente não pode estar afastado disso, né? Ele tem que ter sempre aquela palavra equilíbrio, né? Eu vejo na Manetone, desculpa, eu não estou tendo tanto problema, porque eu converso com as pessoas, é diferente, né? Porque se for no modo geral, uns anos atrás eu tinha um pouco de dificuldade com essa geração que vem vindo agora, eu dizia assim, de 25 a 30, até 40 anos, né? O modo de pensar, estou falando do modo geral agora, das pessoas não estar estabilizadas muito em empregos, gostam de desafio, gostam muito de viajar, falam muita coisa, gostam até de pouco trabalhar, até me incomoda, né? Então eu tive dificuldade um pouco assim, mas eu estou assim, tem que respeitar os jovens que vem vindo, é uma maneira deles, eu tive minha época lá e estou tendo a época deles e vão ter que levar, eu vou ter que entender isso aí e me dou bem que isso aí não me atrapalha não. Da minha empresa, eu vejo um pessoal bacana, eu vejo um pessoal assim, bem informado, bem relacionado, vê internet, mas sabe diferenciar e não tem aquele exagero dentro da empresa, né? Então eu não vejo problema dentro da minha empresa, não. Eu tô achando assim que tá bem legal, o pessoal tá lá, tá bem, todo mundo com aquela vontade. Comprometido com os negócios, assim. Olha, é uma felicidade tão grande trabalhar na empresa e ver as pessoas, é tão gostoso estar junto. Eu vou na unidade de São Paulo, no Rio, todo lugar lá em Piracicaba, na Praia Grande, a gente tem unidade, é gostoso estar com esse pessoal, o pessoal tudo assim jovem, bacana, sorridente, com desafio para fazer e tal. Eu não sofro na Manetone, eu não tenho esse tipo, não. Logicamente que a mão de obra tá difícil mesmo. A gente tá uma mão de obra assim. É a dor de todos os empreendedores. Motorista tá muito difícil, carpinteiro, você falou. A mão de obra em geral lá tá difícil, né? E nós estamos tendo, assim, de estar sempre apoiando os jovens que estão lá e as pessoas gostam, num padrão da empresa, está bem legal, a gente está bem legal. Mas a parte de ajudante, motorista de caminhões, essas coisas, está bem difícil mesmo, né? As pessoas não querem mais, né? Então, a mudança de cultura, o cara não quer mais dirigir. Eu acho que assim, vai ter muita dificuldade, por exemplo, para uma motorista de caminhão, né? Porque
Tem aquela história do pai ser motorista, o filho queria assim, tudo, e hoje não está acontecendo. O pai já não quer, meu filho não quer que seja motorista não, entendeu? Isso acontece muito, né? Então assim, tá tendo essa mudança. você às vezes tem essa dificuldade de passar, né? Não tem mais essa sucessão, né? De você, verdade. de pai para filho, né? Não tem muito disso mais. É desafiador. E aí, mas eu acho, Mané, assim, com todo respeito, né? Eu acho que os colaboradores só conseguem, eu acho que sonhar o sonho da empresa quando realmente faz sentido, né? Quando realmente eles olham para o CEO da empresa, para os diretores, para quem está ali, né, gerindo, né, nesse nível hierárquico, querendo ou não, mas quando... Sabe aquele negócio de faço o que eu digo, não faço o que eu... Não existe mais isso. Não existe. Sabe? Essa geração que está chegando é muito no sentido assim, se o meu gestor dá o exemplo, eu consigo seguir esse exemplo. Se ele fala e não faz, fica muito naquilo, né? A pessoa não pega, não tem aquela credibilidade de seguir trabalhando na empresa com esse comprometimento, com essa credibilidade que existe no mercado. Que o fato de você ser respeitado até pelos seus concorrentes e ser uma figura importante nesse meio, isso gera um impacto, né? Principalmente para essa geração mais jovem, né? Que precisa desse exemplo, que eu acho que precisa ser bem direcionada no mercado, né, Renê? Com certeza. Laísa, eu tenho um pensamento sobre isso, que eu passei as fases trabalhando com jovens da minha época e com jovens atualmente. É o elo, né? Acaba sendo o elo. O que eu enxergo é o seguinte, qualquer pessoa, quando ela trabalha estimulada, motivada, ela vai ter mais tolerância com a carreira dela. O fato é que quando você contrata uma pessoa para fazer uma função, né, um ajudante, um motorista, um líder, você vai contratar aquela pessoa, se a relação ela for só salário, você concorre não só no setor, você concorre com diversos segmentos. É verdade. Então, você pega um salário lá que às vezes o cara está oferecendo pouca coisa a mais, a pessoa pega e sai. Por quê? Porque ela não tem essa relação. Não tem conexão, né? Então, a liderança que está lá, ela é muito importante. E a maior dificuldade que no meu entendimento, é a liderança entender esse momento. Então, a gente fala, o pessoal vem aqui, trabalha. Por que pessoas que estão lá há muitos anos têm orgulho de trabalhar? Não é só a idade dos jovens. É também essa conexão. É a pessoa se sentir valorizada, entendendo a função, buscando, apoiando essa pessoa a se desenvolver. E assim, para as outras áreas da empresa. Porque a empresa, a Manetone, eu estou há pouco tempo lá, né? Então, mas assim, dá gosto de ver a paixão que as pessoas têm por trabalhar o respeito, na Manetone. né? É verdade. Eu acho que, acima de tudo... Desculpa até, Renê, te cortar, né? Mas eu acho que elas precisam se sentir parte ali do resultado da empresa, assim, de tudo que do tamanho que a empresa é hoje. De toda a construção, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? O colaborador se sentir parte também responsável por tudo que a gente conquista e tudo que a gente está alcançando, entendeu? Por todos os resultados, né, que a empresa atinge, né? Para mim, No cenário nacional, né, enfim. Exato. E para mim isso é em todas as empresas. Isso é uma relação de troca. Isso vale para a vida pessoal, para o relacionamento de amizade, para o relacionamento de casamento. É assim que funciona. Se você tem reciprocidade, as coisas são mais firmes. E outra, a gente passa mais tempo, às vezes, dentro do ambiente de trabalho do que com a nossa própria família. Verdade. Muito mais. Se não for um ambiente agradável, se não for um ambiente construtivo, né, que a gente consiga crescer, não só profissionalmente, mas emocionalmente, que tem aquela frase, a gente é a soma das pessoas que a gente mais convive, né? Se a gente está no nosso ambiente de trabalho e a gente não está sendo agregado com coisas boas ali, É verdade. o que prende, né? Não cria raízes mesmo, é o que você falou, né, Renê? Não tem essa conexão, né? Exato. Isso na empresa não falta. Até ontem eu estava contando no caminho para eles, né? Que ontem eu recebi uma visita de uma ex-funcionária nossa. Ela saiu há 4 meses atrás, ela quis fazer um voo solo, de uma outra atividade.
E ela acabou de fazer uma visita, ligou para mim, queria fazer uma visita, tomar um café comigo. Eu recebi ela lá, ficamos um bom tempo batendo papo. E no final da conversa, ela falou, puta, fiquei feliz de estar aqui e tal. Mas olha, eu saí, mas assim, eu tenho uma paixão pela empresa. Se aparecer uma oportunidade, eu quero voltar, porque é muito gostoso, né? Para mim, eu me sinto muito bem de ouvir essas coisas. É legal quando a pessoa sai, ela foi e assim, e eu no final da conversa falei assim, ó, mas se for acontecer alguma coisa assim, tiver oportunidade, eu quero voltar, né? Então é legal, né? Ela elogiou bastante, né? E isso que nós mais velhos temos que fazer isso, né? Tá dando essa oportunidade para essas pessoas que querem chegar a algum lugar, tá dentro da empresa, a gente dá essa oportunidade, né? E isso não falta, na empresa não vai faltar nunca, não. Que legal. Se precisar sentar no meu lugar, vai sentar com o maior prazer. Que legal, gente. É muito... E isso é agradável de ouvir, sabe? Dá pra perceber, Mané, que não é algo que vocês estão só falando. Dá pra ver sentimento nas palavras que vocês têm aqui também, né? Dá pra ver que isso faz parte dos valores da empresa, que isso faz parte dos pilares ali fundamentais da empresa, que é o que realmente tá ali no DNA, não adianta. Hoje são pessoas que movem essas coisas, né? Não adianta a gente fugir, são pessoas assim, bem felizes que vão fazer as coisas acontecer. Não tem... A pessoa tem que chegar num lugar e ter um ambiente sobre o que você falou. A gente fica mais dentro da empresa, convive mais com as pessoas do que a família, entendeu? Porque a gente passa um bom tempo em casa dormindo, né? E fica muito pouco a família, né? É verdade. E hoje vocês consideram, assim, como que a Manetone se destaca? Porque hoje vocês atuam bastante no estado de São Paulo, né? O grande forte de vocês. Vocês também têm Rio de Janeiro, mas vocês atendem nível nacional. Né? E aí queria saber quais são os diferenciais da empresa, como que vocês se destacam, como que vocês se mantêm competitivos no mercado em relação a todas essas mudanças que aconteceram durante esses 43 anos de empresa. Quem que pode falar aí? Vou falar um pouquinho, mas os agora. três... Nós vamos falar, vamos ajudar. A bagagem, os três... Vamos reforçar. Eu fico perdida aqui, porque os três têm bagagem para conversar. Acho que o René é o mais jovem de casa, não é? Mas no aço... Mas no mercado tem uma trajetória imensa, né? Sim. De amizade e de trabalho de fornecedor, nossa, 25 anos, né? Exato. Eu tenho 33... então não é tão jovem de casa, não. Se é fornecedor, não. já trabalhava mas, junto. Não, mas é mais de conhecido, né? Entendi. A gente não tinha uma relação, proximidade. Só nos últimos anos que isso aconteceu. E no aço eu tenho 34 anos. É muita história, né? Mais do que minha vida. Bom, mas assim, e aí? eu acho que a gente, lá na Manetone, a gente fala de 3 pontos principais. Acho que a gente, né, tenta se destacar, né? Que primeiro é na qualidade nos serviços que a gente, não só dos materiais que a gente entrega, mas também do serviço que a gente tá ali no dia a dia com o nosso cliente. Também uma logística que hoje no nosso segmento faz total diferença, né? Acho que em qualquer segmento a logística tem que ser uma logística ágil, enfim. E também o relacionamento, né? Assim, o atendimento que a gente tem não só com os nossos clientes, mas também com os nossos fornecedores. Então, tudo isso faz com que a gente consiga se destacar diante dos nossos concorrentes, seja com preços competitivos, mas estando próximo do cliente, entendendo a necessidade dele, né? Entendendo no que a Manetone pode agregar para a obra, para a empresa dele, enfim, acho que esses são os principais pontos, assim, que a gente hoje trabalha e tenta passar isso para toda a equipe, né? Agora vocês, não sei se vocês têm algo... Tem algo a complementar, Renê, do que a Bianca perfeito, disse? O que a Bianca falou foi perfeito e para nós foi uma grata, não é surpresa, porque a gente já enxergava esse potencial, mas a rapidez com que ela assumiu essa liderança. Né? E o que eu vejo é o seguinte, cliente, ele serve para qualquer segmento. Isso, na minha opinião, ele funciona em qualquer segmento, em qualquer nível. O cliente escolhe o fornecedor. Não é o fornecedor que escolhe o cliente. Interessante. E para isso você tem que ter algo que... Um diferencial. Esse diferencial. Então, o diferencial, quem vai falar é o cliente. Né? Ele que vai dizer, a partir do momento que ele tem uma relação, e a Manetone tem uma relação de muito tempo com muitos clientes que vêm com essa trajetória juntos, é isso que a gente pode dizer o sucesso. Os funcionários estão fazendo bem, a força de vendas está trabalhando legal, as lideranças. Então, assim, é um conjunto de serviços que o cliente elegeu. Então, não dá para dizer assim, olha, Laísa, nós somos bons nisso.
É um conjunto, né? Deixa eu, assim, Renê. Você falou, produto que nós compramos é todo normatizado, tudo tem qualidade, são todos iguais praticamente. Essa diferença de marca são os produtores, né? Então tem que prestar serviço mesmo, atendimento, logística, cuidar com preço, uma série de coisas para o cliente estar satisfeito. Porque fala muito do produto, como a gente não é fabricante do produto, eles são todos baseados em normas, entendeu? Todo mundo é um mercado igual. Hoje, agora, ultimamente, estamos trabalhando, nós estamos no Brasil, a entrada de aço importado, entendeu? São tudo baseado em normas, então não tem muito o que discutir qualidade, porque é tudo baseado em normas, né? É sempre no serviço. Nosso negócio é uma distribuição, é um commodities que tem que ser trabalhado no serviço. É isso que a Manitou está procurando fazer, que é focar no armado, né? Que a gente hoje vai fazer uma construção civil e cada vez a construção civil também está passando por grandes mudanças, né? Tá. Então, por exemplo, a pessoa no passado comprava os métodos construtivos estão mudando. Então evolui muito. O que acontece? Você naquela época comprava barro, o cara levava para a obra, fazia, o pedreiro fazia. Hoje não, já está levando na medida, pronto. Agora pré-fabricado. Agora o cara já quer montado, já quer cortado, dobrado e montado. A gente está levando montado, entendeu? Então a gente também está se especializando nisso há alguns anos. Se moldando, né? Se moldando, porque o mercado vai. As pessoas querem rapidez hoje, né? A construção hoje funciona de rapidez hoje, né? Então, as pessoas cada vez mais querendo inovações. Esse que é o momento todo que procurar para o futuro, entendeu? Essas inovações na construção civil, na parte de indústria também, entendeu? Então, isso aí que a Maria trabalha, né? Olha, tem um cafezinho aqui, um café gostoso. Coisa boa, gente. Até achei que ia chegar um croissant aqui pra gente. Você falou tanto do croissant. Mané, você ficou com vontade, Mané? Depois a gente arruma pra você. Eu levo lá na empresa. Mané, essa do croissant, ela me deixou com água na boca eu aqui. Também, você não tem noção. Ela tava falando, eu tava só esperando servir. Significa que o comercial foi bom. Não, foi ótimo. Né? Significa que a leitura, que a interpretação foi ótima. Você começou a falar da coxinha, eu falei, meu Deus do céu. Você viu que tem até fit agora? Eu tô focada nisso. Negar? Pode negar. Posso? Vou comer croissant. Por que não pode? Não, chocolate, vou comer croissant hoje. Muito mais gostoso. Deixou a gente com vontade. Esse croissant aí, nós vamos experimentar ele. Não, a gente vai arrumar aqui pra vocês, tá bom? É, legal. Com certeza. A gente vai. Eu levo lá na empresa de vocês. Eu aproveito e já tomo um café também, conheço lá. Tá mais do que convidado. Vontade, eu vou, hein? Vou porque eu tô ali pertinho, né? E deu vontade no croissant e na coxinha. Vamos lá. Queridos, o que é fundamental, então, para esse trabalho que vocês fazem hoje, já que vocês são uma distribuidora e tem essa parte da logística, porque a gente sabe que cliente, por mais que eles sejam o coração ali do negócio, né? E é importante, ele tá na ponta, então, querendo ou não, um cliente satisfeito acaba fazendo o comercial de vocês também, ajuda muito no comercial, acho que a Bianca, né, tá aqui para falar isso. Um cliente satisfeito indica, né, recompra e se torna fiel ali para uma vida. Né? Até pegando um gancho do que a gente estava falando, né, agora a gente está visitando junto com os vendedores, nossos clientes, e são clientes de muitos anos, como o próprio René falou. Né, a gente foi em esses dias, assim, que ele falou assim, a Manetone foi a primeira empresa que vendeu aço para mim, há 26 anos. E desde então ele continua sendo nosso cliente, assim, sem parar. Então isso, pra gente, é muito orgulho escutar isso quando você visita um cliente e você vê que ele confia no que a gente está entregando para ele, sabe? Muito legal. Então é uma parceria aí de muitos anos, né? Então isso é puro relacionamento. Então, e é esse relacionamento que eu acho que é desafiador, porque muito provavelmente acontece, né? Uma demanda, assim, em cima da hora, do cliente falar assim, olha, preciso para ontem, cara. E cada vez mais, todos os clientes precisam para ontem. A necessidade de cada um é muito particular e muito individual. Só que como que vocês, então, lidam com tudo isso, né? Com essa linha de produção toda, com esse serviço que vocês oferecem, enfim... Quais são os segredos? Não tô falando para vocês revelarem o segredo do bolo, não é isso, tá? Não. Mas quais são, assim, os segredos de gestão em relação a essa metodologia que vocês trabalham hoje como distribuidora? Bom, Laísa, segredo, né, ele é copiado. Todo mundo vai, descobre e é copiado. É verdade. Isso é uma constante melhora que a empresa faz. Então, a empresa sempre foi conhecida por ter um excelente atendimento, uma excelente logística. E a gente tem um grande desafio no Brasil, que é a logística, o caminhão, ele cada vez ele tem um custo maior. E então essa é uma das coisas que a Manetone está inovando em algo que é de muito conhecimento do Mané. Ele tem trazido o foco para isso
Então, Essa parte da logística. Da logística com frota própria, que aí facilita essa questão que você perguntou. Então, quando eu tenho... Para atender a necessidade do cliente. Com mais agilidade. Tem também um trabalho importante do vendedor para entender e fazer essa conexão com o cliente, porque se deixar todo mundo pedir de última hora, né? o que vai acontecer? Deixa de ser exceção, passa a ser uma regra, onde é muito mais difícil você depois desenvolver. manter, né? Sim. Então, a empresa ela tem que trabalhar conectada. Tem que trabalhar a área de crédito, a área financeira, a área de compras, a área logística, a área industrial. Então, isso não é perfeito, mas a Manetone ela tem mudado para melhor em busca disso. Os clientes que estão experimentando essa nova fase, porque o importante é o seguinte, né? Quando a gente fala em nova fase, a gente não está mudando a Manetone, a gente está mantendo a essência. Sim. A essência daquilo que os sócios criaram. Sim. Quando você tenta mudar uma empresa e você muda a cultura dela, é onde que muita gente se perde, né? Se perde. É onde então, perde a gente mesmo. quer fazer isso, a gente convida pessoas que queiram trabalhar na Manetone para ter esse sentimento que pessoas que estão lá dentro hoje têm. Sim. A curiosidade de fazer, aquela pessoa que quer progredir, que quer crescer, porque você tem um excelente funcionário, você talvez não tenha ele para a vida toda, porque ele também pode ter ambições de outras coisas. Outras expectativas, mas né? o que ele pode agregar para a gente no espaço que ele tiver lá dentro e o que a Manetone pode agregar para ele é um salto profissional. Então, é uma troca, né? É uma troca. Eu divaguei um pouco aqui na resposta, mas é que eu quero valorizar assim, não existe uma estratégia de que alguém criou um mecanismo, né? Não tem varinha mágica, né? Não tem. Nem manual. Isso, nem manual. Legal, mas nem manual, verdade. Porque, assim, eu já ouvi falar muita coisa no ramo do aço, né? Não, porque tem que ser mais ágil, nós temos que pensar como a startup X ou Y, né? Temos que entregar aço com drone, Gente, a prática é o seguinte, e muita coisa até agora é inviável você utilizar. E prometer que você vai entregar para todo o cliente o aço em qualquer lugar, ainda mais a Manetone que trabalha numa área tão grande assim, tudo com uma agilidade absurda, né? Então, não tem. Mas eu posso falar para vocês, o segredo que a Manetone tem é exatamente esse trabalho, que todo dia ele progride entre as áreas, mas também atendendo essa necessidade quando o cliente tem muita urgência. Eu acho muito legal isso. Eu acho que esse talvez seja o segredo de uma longa vida da empresa, né? É saber o que vocês são, quem vocês são, né? A essência, ali deixar isso bem registrado, bem fixo, né? Independentemente da geração, manter isso muito vivo. Saber o que vocês fazem e aonde vocês atendem, deixar isso muito bem estratégico, né? O que compensa para vocês também como empresa, o que é viável, né? E até onde vocês conseguem chegar. E, ao mesmo tempo, saber até onde vocês conseguem entregar, né? Eu acho que ter essa visão, não querer abraçar tudo, porque eu acho que essa acaba sendo a falha de muitos empreendedores ao longo da jornada, né? Porque quando você empreende, você aprende todos os dias. Não tem como. O ser humano é assim, né? Eu tô sentada aqui com vocês nesse momento. Tá sendo um bate-papo super gostoso, mas eu estou aprendendo, tô absorvendo muita coisa pra minha vida. E eu tenho certeza que alguma coisa daqui eu não vou levar só pro meu âmbito profissional, mas também pra minha vida pessoal. É uma troca. A recíproca é verdadeira. Nós estamos aqui aprendendo com você também. Que bom, eu fico muito feliz. E amei por isso. Então, mas eu acho isso fundamental, a empresa ter essa ciência, né? Ter o pé no chão. Crescer é um objetivo, acho que nenhum empreendedor abre uma empresa para ficar estagnado, né? Ninguém abre uma empresa a fim de ficar só ali, naquele mundinho, e ficar parado, não crescer, porque senão o mercado engole mesmo, não tem como. Mas eu acho isso muito legal, essa visão realista que a empresa tem, sem perder a essência e sem perder essa necessidade que o cliente tem também de ser atendido naquele momento que ele precisa. Isso é muito legal, parabéns. Hoje, assim, obrigado. E hoje, assim, eu vejo assim, o grande desafio meu
e do Brasil, de todos os empresários hoje, é a tal da logística, né? Porque hoje, assim, se você pensar o Brasil hoje, a gente pensar que você compra um negócio lá na China, depois de 70 e poucas horas está dentro da sua casa. Então a logística é um negócio maravilhoso, me encanta a logística. Hoje, como graças a Deus, eu estou muito bem amparado na minha empresa, na área comercial, financeira, na área de suprimentos, na área de indústria, tenho bons profissionais, jovens que vão fazer a firma aí muito, muito longe. Eu quero me especializar muito em logística. Eu estou com 2 pessoas na logística lá, que me dão 2 surpresas gratas, entendeu? Então hoje eu quero dedicar muito minha vida na logística, porque eu acho que tem muito dinheiro na mesa, que é logística, né? Nós fizemos um trabalho bacana lá esse ano, o passado, né? Esse ano vamos fazer. Então, eu acho assim, o grande desafio de todos os empresários do Brasil hoje, acho que no mundo, é a tal da logística, né? A gente vê esses movimentos no mundo inteiro hoje, esses mercados livres da vida que vende, entrega. Eu também fico impressionada. Você loucura, compra hoje, chega amanhã. Não, você compra um negócio lá na China, gente. Você entra de madrugada no cartão de crédito, você compra. Puta, outro dia eu vi um negocinho lá, minha filha é mais tecnológica e tal. Eu queria um leitinho para no café, depois de 5 dias chegou em casa, achou lá não sei em que lugar dos Estados Unidos, entendeu? Então a logística é muito fantástica, né? Então eu quero me dedicar a conhecer, eu sempre gostei e quero me dedicar da minha empresa hoje, que é o grande negócio nosso hoje, é agilidade na logística, custo na logística de enxergar. Porque na área comercial e nas outras áreas eu estou muito bem servido na minha empresa. Que coisa boa. Mas mesmo assim, tá? O Mané está revelando parte de tudo que a Manetone ainda vai fazer nessa área. Sim. Tem coisas que a gente vai guardar ainda para... Primeiro o cliente tem que perceber. Exatamente. Né? Não adianta a gente falar, tem que perceber. Porque depois que o cliente percebe, o mercado percebe. E aí é fácil de copiar. O que não tem forma de copiar é a cultura. Isso não tem. O DNA, né? Exatamente. Cada empresa tem o seu DNA. Sim. Cada empresa tem o seu... Então não adianta você pensar só num concorrente querendo vencer ele ou ser igual a ele. Você tem que Não ter é apenas a sua uma corrida, cultura. né? Exatamente. Muita gente não entende isso. Por isso que os valores, os princípios, essa base tem que estar muito bem estruturada, né? Porque senão alguma coisa ao longo do caminho vai acabar se perdendo, né? Ou mudança geracional, ou a introdução de uma tecnologia nova, né? Porque, querendo ou não, a empresa que não está também ali nas mídias sociais hoje, que não está dentro dessa parte tecnológica, vai acabar se perdendo também. É uma necessidade hoje de mercado, não tem como. É obrigatório, né? Não adianta. Né? Eu até comento que a empresa que se mantém fora vai acabar sendo atropelada pela própria resistência dela. Não tem jeito, né? Porque o mercado tá realmente impulsionando para isso, né? E tem as coisas boas, né? Tem o lado bom de tudo, né? Eu costumo sempre dizer que a tecnologia ela tá aí para nos ajudar. A inteligência artificial, por exemplo, tem muita gente que tem um pouco de receio, né? Fala, vai substituir muitas profissões, vai substituir muita gente. Mas eu acredito que se você souber, né? Se o empreendedor principalmente souber como usar, consegue tirar trabalho, né? Aquele trabalho cansativo que às vezes o colaborador tem, tira dele e aproveita esse colaborador em algo, tenta enxergar um potencial nele para ele entregar mais dentro da empresa, para ele somar em outra coisa. Porque essas coisas que a inteligência artificial já consegue fazer, são trabalhos que são exaustivos, né? Que você fica o dia inteiro, às vezes, digitando, o dia inteiro na frente de um computador, sendo que, né, dá para aproveitar melhor, né, a função de cada um. Eu acho que é que nem você falou, se souber usá-la, né, ela agrega, sim, no negócio, né, mas é você entender como aproveitá-la, né. E cases de sucesso? Hoje vocês têm muitos clientes aí fortes que acompanham vocês, acredito que desde o início. Fornecedores também, né? De bons relacionamentos. Acho que tá aqui o Renê para falar isso, né, Renê? Também, acho que você conheceu. Eu fui testemunha disso. Já deu muito trabalho para mim do outro lado. Hoje é meu aliado. Que bom, tá vendo? A gente tem que identificar. Mané é estratégico, né? Muito, ele tem visão mesmo, né? Mas todo empresário tem que ter. Gente, que legal isso, né? Todo empreendedor tem que ter essa... Sim. Ele tem que enxergar... Todos os meus fornecedores são grandes amigos, viu? Né? Além de a gente ter o compromisso de fazer negócio,
a gente constrói amizade, né? Então, eu me dou muito bem com os nossos fornecedores, né? E Renê já foi meu fornecedor, eu sempre se devo bem, né? Temos algumas briguinhas, né, Renê? Faz parte, mas isso né? aí é... Os entendimentos, isso aí. Isso é normal, né? Sempre Normal. acontece isso. Isso aí é normal. Mas tivemos porque- bons jantares e almoços juntos, né? De grandes Exato. decisões juntos, né? Então já temos bastante história para contar, né? Muito. Esse nome muito. estamos ficando velho. Não. eu- Não, essa palavra não existe. Não tá ficando velho, não. Tá Você ficando acha que eu experiente. com 48 anos sou velho? Lá, pelo visto. Com 34 de aço. As pessoas têm uma mania de esconder a idade. Eu gosto de falar da idade, eu me sinto tão bem com a minha idade que eu adoro. Eu falo, você conta muito minha idade, grande coisa. Eu tô tão bacana, tão bonito, tão jovem, que tá muito legal, pô. Não, Isso vem da alma, viu, Mané? Brincadeira à parte. Essa jovialidade toda vem da alma, não é tô só vivendo- físico, não. Eu falo com 70 anos, são os melhores momentos da minha vida, tá sendo. Eu tô com 58 anos. Então, pra mim, assim, eu tô extremamente motivado. Que O que legal. sempre me levou na carreira, em todos os lugares que eu passei, sempre foi a motivação por fazer algo a mais do que aquela função, né? Então, eu adoro desafio. Se você quer me ver motivado e trabalhando várias horas por dia, eu tendo desafio. Que legal. A gente estava conversando ontem à tarde sobre isso aí, né? Eu também gosto da diversidade, né? As notícias são ruins, vai subir a Selic, vai ser um difícil ano, o país é ótimo, as coisas estão tudo boas. A gente tem que estar querendo levantar de manhã e trabalhar bastante. Eu não Se a tenho... Se gente for reinventar, focar né? nas Crise coisas, né? quase que não existe, né? A gente, tem mania de falar de crise. Não, tem que levantar de manhã, trabalhar bastante, que as coisas vencem todas, né? Vamos vencer todas. E outra, né? A gente acaba, às vezes, infelizmente, isso acaba sendo muito cultural, né? O brasileiro acaba reclamando muito, né? Da estrutura que o país tem, governamental. Poderia ser melhor? Claro que Lógico. poderia. Sim, com A gente certeza. sabe disso, né? Mas o Brasil é um país muito jovem ainda também, tem muita coisa para aprender. Enfim. Como presidente, Mané, o que você, assim, considera fundamental para uma empresa como a Manetone prosperar? E o que você considera, assim, fundamental para esses próximos anos, assim, os passos? Você falou da logística, mas eu acredito que hoje vocês tenham reuniões, assim, e até congressos internos ali que sejam bem específicos falando do futuro, eu acho né? hoje tá muito próximo da equipe, né? Tá próximo da equipe. Eu e o Renê pensando sempre na estratégia, tá junto com a equipe. Eu me sinto bem à vontade hoje, porque assim, eu me sinto assim muito otimista e muito feliz com o futuro da empresa, né? A viabilidade muito forte da empresa em função das pessoas que eu tenho hoje, sabe? Eu não quero perder essa proximidade muito das minhas pessoas que trabalham junto comigo em todas as hierarquias da empresa, desde a pessoa que dá aquela varrida, o colaborador nosso lá, que faz o café pra gente, até o que assina o último cheque lá, que sou eu. Acho que esse entrosamento, esse bate-papo, essa convivência junto, é que eu vou construir uma empresa legal, né? Então a mensagem que eu deixo para pessoas é estar próximo dos negócios. Eu quero hoje, eu estou assim, ficando apaixonado por logística. É um desafio muito grande, porque há muita regra no Brasil hoje criada na logística. Então, você tem que acompanhar essa parte trabalhista, essa parte de horário, de jornada. Então, são desafios grandes, entendeu? Eu acho que hoje, o que eu falei para você, o grande desafio da minha empresa hoje, que tem muito dinheiro na mesa, é na logística, né? Então, eu quero trabalhar. Eu estou já montando uma equipe jovem lá comigo, estou andando assim... Estou muito feliz com ele, até hoje de manhã conversei com uma lá. Então, o meu grande entusiasmo hoje é que a empresa, no modo geral, está próxima de todas as pessoas. E esse desafio que eu vou pôr na minha vida aqui para frente é a logística, que eu estou muito apaixonado por logística hoje. Dá para sentir isso. E tem a parte da segurança também, né? Segurança em todos os aspectos. Segurança dos colaboradores, segurança do exatamente. produto Isso aí- que você está indo entregar para o cliente. exatamente. É desafiador mesmo, muito né? desafiador, né? Isso a empresa vem fazendo bem e tal, mas vamos lá, estou muito otimista esse ano, com todas as notícias que estão falando aí, olha jornal e tal, tá tudo legal, vão para frente, vão trabalhar e as coisas vão se resolver. Eu acho que essa mentalidade, né, isso muda tudo, né? Porque, você vê, ninguém esperava passar por uma pandemia como a gente passou, né? Que foi, assim, um cenário mundialmente complicado. Não tem como a gente falar que só o Brasil sofreu ainda, pelo contrário, o Brasil ainda, perto de outros países, ainda conseguiu sair da pandemia de uma maneira, né, um pouco melhor, se você for analisar, né, estatisticamente, por números. Então, assim,
o empreendedor tem que estar preparado, acho que para todos esses momentos também, né? Como que vocês Esses passaram por cenários, isso? né? Esses cenários que não dependem da gente, né? Mas, enfim, acabam afetando. Como que você, tendo esse pensamento positivo, Mané, como que você encarou isso? Eu sei que já faz um tempo, né? A pandemia já está um pouco distante aí da nossa realidade, graças a Deus. A pandemia, Mas no como que começo, foi, assim, pra ela vocês? assustou um pouco, né? Porque, de repente, ele se sentiu dentro de casa, não ia nunca mais sair de casa. Sem na saber época, como o mercado como ia reagir. acontecer, né? Porque se a pessoa fica dentro de casa, não trabalha, ninguém faz nada, não vai ter construção, não é... No começo, os primeiros 60, 90 dias foi apavorante, né? Porque todo mundo fica em casa, todo mundo se tranca. E para quem é ativo Eu como acho você, assim, deve ter sido muito foi difícil, né? extremamente difícil, porque ali no que eu passava por um momento de saúde ali, e foi assim, os primeiros 90 dias foram assim, bem... Mas assim, a empresa já estava um pouco preparada para o tal do home office, a gente já vinha que trabalhando legal essa isso. palavra Já de home tinha uma office. parte da equipe Da equipe já comercial, comercial. em home office. Então, eu acho que assim, logo, de repente, logo a seguida a gente começou Vocês a conseguiram se adaptar bem? adaptar e Sim. adaptar no seu home office. E depois teve uma injeção muito grande de dinheiro no mercado, né? Porque todo mundo achou que ia acabar o mundo, né? Então os governos, os bancos centrais do mundo inteiro resolveram pôr muito dinheiro no mercado. Aí foi Pra um movimentar show a economia de movimentar a de novo. No nosso economia. segmento foi muito. No nosso segmento foi fantástico. Foi Acho que muito bom. todos os segmentos. Quem sofreu mais, acho que foi a parte de restaurantes, Sim, realmente. alimentício. E alguns, assim, eu achei que foi muito drástico. O varejo, né? O varejo, assim, realmente, Acho que algumas foi meio coisas desafiador. foi meio drástico. Eu acho que essa parte de restaurantes, hotéis, essas coisas, a pessoa foi meio drástica, né? Todo mundo se isolou. Então, mas o nosso negócio ele permaneceu aberto e a construção civil, todo mundo mudou o estilo de vida, né? Começou o cara a sair, quero ir para o interior, vou trabalhar em home office, quero me acomodar melhor numa casa, num condomínio. Então, a construção civil, ela foi fantástica, ela foi longe, né? Então, foi legal, foi assim, nos 90 dias um medo e depois foi assim, muito interessante, né? E eu acho que realmente quem sofreu foi o pessoal de hotel, restaurantes, aí, Turismo, o turismo sofreu bastante, né? Nosso negócio foi muito legal na época. E aí, o que vocês, assim, vocês conseguiram trazer algum valor específico dessa fase para cá? Assim, Eu acho assim, desculpa, Dê. não, Eu acho assim, por exemplo, o home office na época eu fiquei muito entusiasmado com ele, né? Mas eu hoje percebo que não dá para ser home office, né? Que a gente não pode perder essa essência da próxima das pessoas, né? Pô, eu na minha volta lá, na empresa, falou, pode voltar todo mundo trabalhar em casa. Aqui não tem, não, vou voltar todo mundo, porque a inteligência, a essência das pessoas está próxima, é que construímos a empresa, entendeu? O home office, depois foi todo mundo para casa, ficou lá, isolado. Não, hoje voltou todo mundo a trabalhar. Algumas coisas se perderam, assim, se perderam. sabe? não adianta. Eu ouvi E na uma empresa, aquela frase... solidão, né? Daquelas mesas tudo paradas lá, né? Ficava um ambiente assim... Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei, assim, fantástico, que é o seguinte. Foi até no treinamento que eu fiz, de liderança e tudo mais, muito legal. Que a proximidade faz com que você perca a admiração, talvez, né? Quando você é muito próximo de alguém, você começa a reparar nos defeitos, começa a reparar nas falhas, e aí você vai perdendo a admiração, né? E a distância causa a perda de afeição. E a perda de conexão. E o home office, eu acho que é um pouco disso, né? As pessoas vão perdendo a conexão, né? Eu acho que varia muito de negócio para negócio. Sim. Quem trabalha muito com tecnologia da informação, com internet, não tem realmente já muito essa necessidade de estar próximo o tempo todo. Mas eu acredito que, principalmente pela essência, né, Mané? Que é você ali que gosta de estar na empresa, que gosta de estar ali se conectando com as pessoas. Desde quem serve o cafezinho, que nem você falou, até você que assina o último cheque ali, que dá a cartada final. Para você, eu acho que isso é muito fundamental. E é isso que a empresa é. Né? Se a empresa tem esse DNA, se tem essa necessidade, então realmente eu acho que quando todo mundo voltou a trabalhar, acho que foi uma alegria, né? Porque todo mundo acho que deveria ter sentido falta, sentido saudade, que nem essa colaboradora que você comentou. Que saiu da empresa e foi lá só para tomar um café. É verdade. Significa que a empresa realmente... faz falta no contato, né? Não é só o salário que cai ali no final do mês, né? Verdade. É a história que a pessoa se sentiu parte, construiu junto... Né? Então, eu acho que vai muito além disso, né? Até, na minha opinião, até o pessoal de TI, essas questões que você mencionou assim, tecnologia, aí pode ficar afastado.
ele é uma conexão. Sim, Então, a dificuldade do dia a dia, ficar abrindo chamado no sistema, para o cara ficar lá olhando, para ficar atendendo aqui ou acolá, ele não tem a mesma eficiência. Porque o conhecimento dele fica guardado para ele. é verdade. Então, se ele estiver lá do lado, ele vai estar fazendo a troca. Interagindo e É. ensinando também, né? Exatamente. Ensinando e aprendendo, né? É. Porque, Se eu assim, ficar mandando e-mail para você me responder como é que se faz uma assessoria de comunicação, a possibilidade de eu entender na prática com você é mínima. É verdade. Então, assim, no lado a lado, a gente vai ver como que você faz, como que você enxerga um problema, como você traz a solução. Até porque o corpo fala, né? Não é só ali, então, não são só as palavras que comunicam, né? É, Tem toda uma expressão, tem toda uma interação, né? Tem a presença física ali, é realmente diferente. É tudo exagero, né? É. No meu entendimento, o home office ele foi um exagero para um lado. Se ele tivesse sido mais equilibrado, talvez as coisas tivessem diferentes. Fosse meio híbrido, né? É. Esse híbrido É. seria Fosse. legal. Hoje muitas empresas adotaram esse, É. esse método, principalmente na capital, né? Que Na capital, ali- realmente. ali já era uma Dificuldade de necessidade trânsito, por conta do do trânsito, o trânsito, fluxo de é veículos, verdade. as pessoas, né? O tempo que se perde em realmente no lá em São deslocamento. Aí eu acho que por isso que eu falo, É. é uma realidade muito particular de cada região, de cada cidade, de cada empresa, de cada ramo de negócio, né? Então, eu acho que Realmente cada você falou, a contratação em São Paulo nosso já tem um dia de home office. Em São Paulo, realmente. então. Lá em São Paulo já virou meio que assim, direito Necessidade. adquirido, né? Necessidade, Eu né? acho que isso acaba E sendo um sexta-feira, pré-requisito ali. É verdade. Não, em São Pra Paulo, quem quer a contratação hoje ela é bem interessante. É, Ela é com mudou pré-requisito. bastante. São Paulo está assim mesmo, né? Aqui no interior, ainda como a gente tem a frase de morar no interior, essa tranquilidade de ir para casa e voltar, apesar que não é tão interior nosso local, né? A gente tem o privilégio de almoçar em casa ainda, né? É Então, bom. É verdade. Eu acho que. E muita gente acaba saindo de São Paulo e vindo para o interior Interior, buscar oportunidade qualidade de vida, por conta dessa qualidade de qualidade de vida. vida. É outra. Né? É verdade. Um ar mais puro, uma tranquilidade ali no deslocamento, É verdade. passar mais tempo com a família, Com a família, né? exatamente, Eu acho que isso é fundamental. E, gente, vocês acreditam já 1h15 de bate-papo? Eu não Poxa falei que o vida, negócio flui passa aqui? rápido, hein? Rende, né? O papo rende. Tá vendo? Ninguém percebe. A gente vai longe, viu? Vai longe. Se deixar falar à vontade aqui, né, Bianca? Vai longe. Né? Nós vamos até tarde, né? E vocês têm, assim, especificamente alguma consideração final em relação à empresa? Algo que vocês gostariam de ressaltar sobre diferenciais de vocês? Ou até sobre visão de futuro? O que vocês esperam aí para os próximos anos, dentro aí do segmento específico de vocês? Eu acho que, assim, a gente precisa destacar que, mais do que nunca, hoje a Manetone está focada em ser uma distribuidora de aço, que é a nossa essência, né? Então, a gente está focado em ser o melhor nisso, em fazer nosso melhor, seja no atendimento, como a gente já comentou, na logística, que é muito necessário. Então, a nossa essência é ser uma distribuidora de aço, é oferecer soluções para o nosso cliente, e acho que mais do que nunca hoje é o nosso foco. É o que a gente realmente precisa fazer com excelência. Vocês já fazem e estão aperfeiçoando, né? Sim. Muito legal. Isso não para, né? Então, muito bem colocado pela Bianca. O que eu falo é assim, aos clientes antigos, tradicionais, nós vamos estar melhorando a cada dia. Isso é um compromisso de que a gente vai estar melhor. Tem muitas coisas por acontecer. Não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, mas isso, e a gente quer que o cliente perceba isso. E que também outros clientes que ainda não são da Manetone tenham essa oportunidade, nos deem essa oportunidade para nos avaliar e ver se a gente é a escolha deles. Sim. Com relação a pessoas, o desafio é conheçam a Manetone, aproveitem a oportunidade, aproveitem o plano de crescimento da empresa e venha se juntar a nós. Pessoas boas têm vaga lá para trabalhar. Que legal. Isso aí é muito pra nós bom. é muito importante. Isso é muito legal, assim, deixar essa porta aberta, né? Verdade. Isso gera muita conexão. Pode ter certeza que tem gente que está nos acompanhando que não tenho dúvidas que não vão entrar em contato com vocês. Não Sim. tenho dúvidas disso. De verdade. E para mim, o próximo desafio, meus desafios agora são me inteirar cada vez mais da logística. E eu tenho
um desafio muito grande que eu estou muito feliz daqui para frente, vou fazer agora toda semana, é visitar meus clientes. Eu tenho tido arrastando ele. um Tá prazer. certo, Bianca. Eu vou visitar toda semana 3, 4 clientes, porque é um aprendizado e conversar com as pessoas, eu conhecer as pessoas, você não tem noção. Conhecer o negócio do nosso cliente, do nosso cliente, faz muita diferença. Muito. Esse dia eu visitei um cara em Sumaré, e ele é um cliente de um determinado produto nosso, de um bate-papo nosso ali, né? Surgindo oportunidade. Surgindo oportunidade, ele vai começar a trabalhar com uma linha nova, ficou feliz. E foi muito de encontro aconteceu. com o que ele já queria. Ele já queria. E juntou com a nossa visita, o Mané também já... Com esse espírito. Mas nada combinado, né? Nada combinado, não. Foi um negócio lá. São as conexões que a vida nos traz, né? Porque eu gosto assim de passar as coisas para as pessoas. Quando eu já estou com 70, eu falo, bom, o cara era mais jovem, eu falei, pô, vai para esse lado, tem oportunidade, vamos crescer seu negócio. Eu falei, pô, estava pensando, falei, você está pensando agora, você vai pensar e nós vamos te ajudar. A gente vai fazer, vamos tirar do papel. Não, então, o Mané tem uma visão muito boa, assim. Eu visitar bastante cliente, é muito enriquecedor conhecer as pessoas, eu estar junto. Eu estou aprendendo muita coisa. Os caras são mais jovens, mas tem uma experiência legal para mim aprender também. Então, eu não vou abrir mão de visitar cliente aqui para frente. Vou mais uns 20 anos visitando cliente, né, Elia? Você tá vendo? Isso é muito legal. Isso é mais do que um exemplo, assim, físico, né, Mané? O exemplo dele aqui é maravilhoso. Exatamente disso. Já tem uma bagagem imensa, né? Tem mais do que experiência para passar aí do ramo de negócio que você atua. E ainda aprendendo todos os dias. É o que você falou. Né? É a prática que faz com que os colaboradores tenham confiança. Exatamente. Né? E outra, né? Eu acho que o cliente se sente muito honrado e muito especial, né? Fala, poxa, que legal, você fez questão de vir aqui. Vem cá, senta aqui, toma um café. Não, e nesse ponto, o brasileiro é muito gostoso, assim. É muito receptivo, o brasileiro é muito caloroso. O sul-americano é assim, né? O sul-americano é assim. Nesse ponto eu tenho orgulho mesmo. Quando a gente fala assim, o Mané vai junto na visita, prepara um café da manhã pro Mané. Eles se sentem realmente prestigiados. É um café, uma água, um bom bate-papo, é melhor de tudo, né? E eu falo por experiência. Nós, muitas vezes, a gente visita as empresas também aqui pela produtora, né? E todas as vezes que a gente vai a um cliente, nós somos muito bem recebidos também, sempre com um cafezinho, sempre com, às vezes, aquele café da manhã bem preparado mesmo. Tem pãozinho de queijo, vai pra Minas, tem pãozinho de queijo, vai pra... É verdade. É muito legal, né? Isso é muito caloroso. E isso é um sinal de que realmente vocês são muito queridos, principalmente você, né, Mané? Obrigado. Que carrega essa essência aí da empresa. Se Deus quiser, eu vou por muito tempo ainda. Amém, com certeza. Agora é o momento em que vocês vão abrir o coração de vocês, né? É o momento em que vocês vão olhar para quem está nos acompanhando, deixar uma dica, deixar um recado, um conselho para os jovens que estão chegando, principalmente, acho que mais você, né, Renê, que tem essa relação aí bem... da diretoria, a Bianca que está na parte aí do comercial, que também está levando o Mané para os clientes, né? Visitando os clientes aí, enfim. É o seu momento, pode olhar para aquela câmera ali. E aproveita também, tá? Vocês podem deixar um recado para as pessoas aí da família de vocês, né? Que tá todo mundo assistindo, os colaboradores, um agradecimento. Fiquem à vontade. Perfeito. Laísa, para mim foi um momento muito grato aqui com você, pena que está acabando. Foi uma experiência ótima, excelente. Tenho certeza que com esse programa aqui, esse podcast, ele tem muita gente. Você falou em mais de 130 mil inscritos. Então, para nós é muito gratificante poder levar um pouco da empresa, mostrar a motivação com que a gente está. É importante que as pessoas que estejam ouvindo, sejam clientes, potenciais clientes ou colaboradores que tenham interesse em trabalhar, venham até a Manetone. A Manetone, ela está buscando a excelência a cada dia. São muitas coisas que a gente tem para os próximos meses, anos. Muita coisa bacana vai acontecer. Então, o pedido faça parte desse jogo vitorioso, em que a essência e a cultura da Manetone está sendo muito respeitada, e isso para nós é o nosso futuro, é garantir que a cultura da Manetone se prolongue e com isso a empresa possa chegar a muito mais anos de vida aí. Passe dos 40, já tem 43 anos, né? Então imagina, vai chegar no 100, vai passar, com certeza, com certeza. Ainda mais vocês tendo essa
cultura muito bem definida, inserida, isso com certeza passa de geração em geração. Tive a oportunidade de conhecer uma empresa no Sul também, com mais de 100 anos de trajetória. E é muito bonito ver, né? Que o negócio, no caso dessa empresa, começou familiar e foi crescendo e foi agregando pessoas. E você tem que ver o orgulho dos colaboradores na hora que a gente foi pegar ali, captar sonoras, né? O orgulho dos colaboradores falar que faz parte da empresa, né? Que trabalha lá. E às vezes, muitas vezes assim, tava lá mãe, filho e neto. Sabe assim? É muito lindo. E não tem... Eu fico emocionada quando eu converso com pessoas assim. E você vê... E dá pra sentir que isso tem aqui com vocês também. Então, parabéns. De verdade. Obrigado. Dá pra sentir um agradecimento especial para os fornecedores, os nossos clientes e para os nossos colaboradores. Com certeza. E aí, agora, a Bianca. Agora é o seu momento, mulher. Você está representando as mulheres lá da Manetone, hein? São muito muitas. Bom, eu queria agradecer, né, Laísa? Foi uma manhã muito importante aqui pra gente, né? A oportunidade da gente mostrar um pouco da Manetone para outras pessoas que às vezes nunca ouviu falar, né? Do que nós somos, quem é a empresa. Então, é a oportunidade de a gente mostrar que tudo que a gente faz, né? O ambiente que a gente trabalha. E também, né, como o Renê comentou, possíveis clientes, possíveis colaboradores, né? Estamos cada vez mais fortalecendo as nossas equipes. Então, quem se sentir curioso em conhecer a Manetone presencialmente, a gente está disponível em recebê-los. Quem estiver precisando de aço, a gente tem a solução para você. E, né, fechando, acho que um agradecimento, né, para toda a nossa equipe, né, desde o comercial, que hoje eu estou aqui representando, mas toda a equipe da Manetone, né, é o resultado de todos nós. Então, obrigada a vocês e obrigada novamente por nos receber. Imagina, o prazer é nosso. Foi um bate-papo muito leve e muito interessante conhecer um pouquinho aí da trajetória de vocês. Parabéns também por você ter construído essa carreira há 12 anos já de empresa. Obrigada. E por você chegar onde você chegou, viu? Tenho certeza que é só o começo ainda. Tenho certeza. E, Mané, agora é a sua vez de abrir o coração. Sobrou pouco para me falar, porque esse pessoal já disse tudo, né? Não, mas fique à vontade, mas é tá? legal. Pode olhar para aquela câmera ali e fique à vontade. Obrigado pelo convite, foi assim, gratificante do podcast, um negócio novo na minha vida, né? Você vê que a gente nunca para de aprender, né? Isso é legal ter a cabeça aberta, sempre quer estar aprendendo, estar junto de jovens. Você já se imaginou, Mané, fazendo um podcast Não, nunca. Antes? Foi muito bacana, muito legal, gostei demais, assim. Eu não estava tenso, porque falar do meu negócio, falar das coisas é muito tranquilo, porque para mim é o dia a dia meu, né? Mas assim, a mensagem é que os desafios meus é que eu vou visitar todos os meus clientes, quero conhecer todos eles, apertar a mão de todo mundo, tomar um café com todo mundo. Então, eu vou ter bastante anos para frente aí para fazer isso, né? Então, meu grande desafio hoje para a empresa é estar próximo da minha equipe lá, das minhas equipes, em todos os lugares que estamos presentes, né? Com os meus colaboradores, e quero estar próximo dos meus clientes e de futuros clientes que nós vamos pôr para dentro de casa, né, Renê? Então, com certeza, é isso aí que nós vamos fazer agora, né? O grande desafio que estar perto das pessoas cada vez me deixa mais jovem, né? Eu me sinto nada assim. É um prazer acordar todo dia na empresa. Para mim é um divertimento lá na empresa, né? Ganhar dinheiro e divertir lá é uma delícia, né? Então, tá bom, né? Isso é bom. Ganhar Agora, dinheiro e divertir, pô. Mas, Mané, deixa, assim, você tem algum conselho que você gostaria de deixar para quem deseja empreender? Para quem está, às vezes, começando uma carreira de empreendedorismo, que não sabe muito bem por onde começar? Assim, uma pergunta bem interessante essa sua, né? Tem um menininho que é meu amigo, né? Que ele gosta de carro, eu também gosto, né? E ele disse, pô, como é que eu faço? Eu vou dar uma pensada, né? E eu acho assim, acordar muito cedo, trabalhar bastante, não tem muito segredo, é acordar cedo, trabalhar bastante, e esse é o segredo, foi assim que eu consegui construir as coisas que eu fiz, entendeu? Eu acho que todo empresário tem isso aí, é trabalhar bastante, estar junto, próximo das equipes, se preparar, tá com a cabeça aberta para todos os movimentos de oportunidade, de mudanças, entendeu? E tá sempre aberto para tudo. Eu tô sempre aberto para tudo, né? Que eu fiz daquele jeito e deu certo, mas ao menos não sei se dá certo, entendeu? Então eu quero estar com a cabeça sempre aberta, manter esse espírito jovem meu, para estar de cabeça aberta, de estar ouvindo as pessoas, de estar colaborando isso, eu vou estar sempre assim. Esse é o grande desafio meu, porque a gente vai chegar numa idade, fica meio teimosão, essas coisas. Isso quer passar longe de mim, porque eu quero estar perto de jovens, de cabeça aberta, de pessoas que conversam coisas boas, coisas positivas, entendeu?
Então é isso que eu quero fazer, trabalhar esse lado meu emocional, para mim estar sempre assim, se achando que eu estou sempre jovem, sempre bonito e sempre alegre que eu vou estar sempre. Esse é meu desafio de vida Vou te dar hoje. uma dica, viu, Mané? Eu acho que você já podia fazer uma mentoria sobre isso, É, viu? legal, Eu acho que já legal. consegue, viu? É, Inspirar legal. outras pessoas É, aí, fora do verdade. seu ramo de É, negócio, fora dos verdade. seus É isso que eu vou clientes, fazer. Sim. fora do aço um pouco, porque É, não é verdade. possível, gente. Eu até brinquei esses dias com o meu padrasto, né? Meu padrasto tem 63 anos. E aí, às vezes eu vou conversar com ele e eu sinto uma resistência em algumas coisas, né? Resistência de pensamento normal. Choque de geração normal. Aí eu falei assim, só brinquei com ele, falei assim, gente, será que quando eu chegar nos meus 65, 60 e pouco, eu vou ser teimosa assim também? Tô vendo aqui o Mané que não, né? Tá vendo? Não vamos. Tem que ter esse pensamento. Muito legal isso, parabéns. É legal. Tem até uma brincadeira de casa com a minha esposa e com a minha filha lá, né? Eles falam assim, calma, pai, precisa pôr um filtro em você, entendeu? Eu tô depois dos 60, eu posso falar tudo que você quiser, fazer tudo que você quiser, entendeu? Então, às vezes, eles brincam ali, precisa pôr um filtro em você, precisa parar um pouco de falar, entendeu? Ah, normal. Mas isso daí. É que é muita experiência, né? Que precisa passar pra frente, é gostoso, né? né? Isso aí, né? É, E com tá lá de certeza. jovens, sempre adoro estar perto de jovens. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito Nós obrigada, que Renê. agradecemos. Bianca, obrigada também por nos Obrigado. inspirar aqui como mulher representante aí da Que Manetone. bom. Mané, gratidão Obrigado. por ter tido a oportunidade de poder Obrigado. conhecê-lo, Muito né? Tô me obrigado. sentindo honrada também, porque, né, já Não, que e ele é você também, já você que ele é demais. a cultura ali da empresa, é muito bom saber que eu tive a oportunidade de conhecê-lo Obrigado. pessoalmente, Eu também adorei presencialmente. vir aqui participar com você, foi muito bacana, muito agradável. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu costumo falar que passa rápido mesmo. Passa Depois que a mesmo, gente é. começa a falar, nem parece que tá gravando, né? Sim. Tá. E eu não esqueci do seu croissant agora, hein? Ah, não. Eu vou levar. Ó, Eu vou vai levar. levar lá, hein? Tá Pode, bom. pode. Pode. Tô dando minha palavra, eu vou Deixou levar. todos Legal, nós que com bom. um desejo, Não, vou levar desejo sim. com água na Croissant, boca. é. Pode achar, eu vou levar com certeza. Tá Tá bom. bom? Muito Obrigada obrigado. mais uma vez. Obrigada. Sucesso pra vocês, muita prosperidade, muita luz, que Deus continue abençoando Amém. o caminho de vocês em todos os aspectos, profissional, pessoal, né? E óbvio, as portas da Global estão mais do que Muito abertas para bacana. vocês voltarem com novidades, com novos projetos. Com E eu certeza. aqui, em nome da Global também, desejo muita boa sorte para vocês. Né? Obrigada. Que seja um caminho todos cada nós. vez maior, que Amém. passe dos 43, que chegue nos Nossa, 100 vamos lá. anos, nos 150 anos, que seja uma É. empresa realmente muito próspera. Comigo ela vai até 63, depois eu vou deixar pra turma aí. Muito obrigada, Tá, gente. obrigado. Sucesso para Obrigada. vocês, viu? Obrigado. Valeu. E a você que nos acompanhou aqui, que esteve presente nesse podcast, muito obrigada pela sua presença. Compartilha, tá? Esse episódio, eu tenho certeza que vai gerar insights aí, vai inspirar muita gente. A história do Mané aqui, a história da empresa da Manetone, realmente é muito inspiradora, né? Se você conhece alguém que queira acompanhar esse conteúdo, compartilha. Se você também tem o desejo de sentar nessa mesa, conhecer um pouco mais aqui da nossa estrutura, participa aqui com a gente, é só entrar em contato com a nossa produção e eu te espero no próximo episódio. Às 8, 8 da noite a gente tem um encontro marcado, sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Então até mais. Tchau.